being the artist that I am, at Sony, I've generated several $1 billion for Sony. They never thought that this performer, myself, would outthink them. Yeah! Yeah! Na noite de 15 de junho de 2002, algo inesperado aconteceu em Londres. O maior astropop do mundo, o artista que já tinha vendido centenas de milhões de discos e mudado a história da música, fez algo que ninguém imaginava: declarou uma verdadeira guerra contra a própria gravadora. O lugar era o Equinox Nightclub. Estava completamente cheio. Fãs tinham ido pra lá para participar da Killer Thriller Party, uma festa criada para celebrar os 2 maiores álbuns da carreira de Michael Jackson. Câmeras piscavam sem parar, os fãs gritavam, e tudo parecia ser mais uma noite de homenagem a uma lenda da música. Muita gente esperava um discurso de agradecimento, alguma história dos tempos de sucesso, ou até uma surpresa sobre a carreira dele, mas ninguém imaginava que aquela noite se tornaria o começo de uma das maiores brigas entre um artista e uma gravadora. Então Michael pegou o microfone e as palavras que vieram depois deixaram todos no local completamente surpresos. Em vez de agradecer a gravadora ou falar sobre seus grandes momentos na carreira, Michael Jackson fez algo completamente diferente. Na frente de fãs e jornalistas, ele começou a criticar publicamente a Sony, uma das empresas mais poderosas do mundo da música. E não parou por aí. Michael aumentou o tom das acusações, afirmou que o presidente da empresa, Tommy Mottola, tinha quebrado sua confiança, prejudicado sua carreira, falava que ele tratava os artistas como se fosse prioridade da gravadora. Em um dos momentos mais polêmicos do discurso, Michael chamou Mottola de muito diabólico e disse que a Sony estava tentando atrapalhar o sucesso de seu álbum mais recente, Invincible. As declarações pegaram todo mundo de surpresa. O clima de comemoração desapareceu rapidamente e deu lugar a um choque. Ninguém sabia se aquilo era um desabafo de Michael ou o começo de uma briga que poderia mudar a relação entre artistas e gravadoras. Pouco tempo depois, a notícia já estava em todos os lugares. Televisões, jornais, revistas, o mundo inteiro começou a falar dessa noite. Para muitos, era difícil acreditar que o maior astro pop do planeta estava enfrentando publicamente a mesma empresa que durante anos ajudou ele a levar sua música para milhões de pessoas. E tem um detalhe que quase ninguém percebeu naquela noite. Aquilo não era reclamação sobre um álbum que não teve o sucesso esperado. Nos bastidores, uma disputa muito maior já havia sendo criada há anos. Uma briga envolvendo contratos, dinheiro, controle de músicas e uma das coleções musicais mais valiosas da história do entretenimento. Para Michael Jackson, a questão não era só sobre um álbum específico. Na visão dele, aquela era uma batalha por poder e controle dentro de uma indústria que ele conhecia como poucos. Ele acreditava que algo muito maior estava em jogo, algo que poderia definir o futuro do império musical que ele construiu durante décadas. Aquela noite em Los Angeles foi só um momento em que essa guerra saiu dos bastidores e chegou no mundo inteiro. Porque na verdade o conflito entre Michael Jackson e a Sony já tinha começado muito antes do Michael Jackson pegar esse microfone. Eu sou o Lucas Sandy, se inscreve no canal, hype o vídeo, deixa o like, comenta pra ajudar no algoritmo, vira membro, você entra no grupo dos membros, é baratinho, ainda me ajuda aqui no canal, você pode falar diretamente comigo. E é isso, bora pro vídeo. Quando Michael Jackson subiu no palco do Equinox Nightclub, em 15 de junho de 2002, todo mundo achava que seria uma noite de comemoração. O evento, chamado Killer Thriller Party, foi criado para celebrar 2 dos maiores álbuns da história da música, Off the Wall e Thriller. Fãs de vários lugares da Europa foram até Londres só para ver o rei do pop de perto e viver aquele momento especial. As câmeras dos fotógrafos não paravam de tirar foto. Os grandes sucessos de Michael Jackson tocavam pela casa e o clima era de festa. A maioria das pessoas esperavam ouvir histórias sobre sua carreira, lembrar dos grandes momentos, comemorar o legado de um dos maiores artistas de todos os tempos. Mas tudo mudou quando Michael pegou o microfone. Em vez de apenas agradecer aos fãs ou falar sobre suas conquistas, ele começou a fazer um discurso muito mais sério. Suas palavras mostravam raiva e frustração, deixando claro que existia uma grande disputa acontecendo nos bastidores. O alvo das críticas era a Sony. Ele contou ao público que, durante sua carreira, ele havia gerado bilhões de dólares para a Sony, sendo um dos artistas que mais deram lucro para a empresa. Mesmo assim, Michael acreditava que a gravadora nunca achou que ele realmente entendesse
como funcionava o lado dos negócios da música. Segundo ele, muitos executivos viam ele só como um cantor, artista, alguém que deveria criar músicas, dançar e fazer shows, enquanto as decisões sobre dinheiro, contratos e estratégias ficavam nas mãos da gravadora. Mas Michael dizia que essa visão estava completamente errada. Ele explicou que passou anos estudando como a indústria musical funcionava, aprendendo sobre contratos, direitos autorais, vendas, negociações. Com esse conhecimento, conseguiu conquistar algo que poucos artistas tinham: mais controle sobre sua própria carreira e seus negócios. Para Michael, ele deixou de ser um artista contratado pela gravadora e passou a ser também um empresário dentro da indústria da música. E na visão dele, foi justamente esse poder, esse conhecimento, que fizeram a Sony enxergar ele como uma ameaça, mudando a forma deles agirem nos bastidores. E então veio a declaração que colocaria o nome de Michael Jackson nos jornais do mundo inteiro, na frente de uma plateia. Ele decidiu falar contra o então presidente da Sony, o Tommy Mottola. Michael chamou o executivo de muito diabólico, afirmou que ele controlava e manipulava os artistas da gravadora. A fala de Michael causou um enorme choque, porque isso era muito raro de acontecer na indústria da música. Um dos maiores artistas do planeta enfrentando publicamente o chefe da própria empresa que lançava seus discos. Muitos ficaram impressionados a ver alguém com o tamanho e a fama de Michael Jackson desafiar uma das pessoas mais poderosas do mercado musical. Um pouco tempo depois, Michael disse que a Sony teria prejudicado de propósito seu álbum mais recente, Invincible, lançado em 2001. A indústria ficou dividida entre as pessoas que acreditavam em Michael e outras pessoas que defendiam a gravadora. Mas a briga entre Michael Jackson e a Sony já vinha sendo construída há anos, desde o momento que o cantor começou a controlar algo muito mais valioso do que qualquer álbum: um catálogo de músicas avaliado em bilhões de dólares. Para entender como essa disputa começou, primeiro, bora conhecer quem é Tommy Mottola. No começo dos anos 90, um homem se tornou uma das pessoas mais poderosas da indústria da música. O nome dele era Tommy Mottola. Como presidente e CEO da Sony Music, ele tinha grande influência sobre a carreira de alguns dos maiores artistas do mundo e ajudava a decidir quais nomes seriam os próximos grandes sucessos. Mottola ficou conhecido por ser um executivo muito inteligente, ambicioso e competitivo. Ele tinha a fama de entender o mercado e saber transformar artistas em grandes fenômenos mundiais. Durante a liderança de Tommy, a Sony liderou as paradas de sucesso, com nomes como Mariah Carey, Celine Dion, Gloria Estefan, Jennifer Lopez. Dentro da indústria, Mottola era visto como alguém com muito poder, capaz de abrir grandes oportunidades para seus artistas, mas ele também era conhecido por querer ter bastante controle sobre os projetos e por não gostar quando alguém questionava suas decisões. Michael Jackson não era só mais um artista dentro da indústria. Ele não era um cantor comum esperando que executivos decidissem o rumo de sua carreira. Nos anos 90, Michael já tinha chegado a um nível de sucesso que poucos artistas conseguiram alcançar. Ele havia vendido centenas de milhões de discos pelo mundo, se tornado uma das maiores figuras da cultura pop. Além de ser um dos maiores astros da história, Michael tinha algo que poucos artistas possuíam: poder nos bastidores. Ele era dono de uma participação na Sony/TV Music, uma das maiores empresas de catálogo musical do mundo, que controlava o direito de milhões de músicas famosas. Por isso, a relação entre Michael e a Sony era muito mais complicada do que só um cantor contra uma gravadora. Eles eram parceiros de negócios, ganhando dinheiro juntos, mas também poderiam virar rivais quando esses interesses começassem a entrar em conflito. No começo, essa parceria parecia perfeita. A Sony cuidava da divulgação e distribuía os álbuns de Michael Jackson, enquanto a Sony/TV lucrava com direitos autorais das grandes músicas do catálogo. Mas com o passar do tempo, essa relação, que parecia ser uma união poderosa, começou a mostrar sinais de problema. Michael sentia que os executivos da gravadora ainda não reconheciam sua capacidade como empresário, vendo ele só como um cantor famoso e não como alguém que entendia profundamente o mundo dos negócios da música. Para Michael, seu catálogo de músicas e seus negócios eram muito mais do que uma simples fonte de dinheiro. Eram anos de trabalho e um patrimônio que ele havia construído com muito esforço. Por isso, ele queria participar das decisões e ter controle sobre o próprio futuro. Essa postura mais independente acabou criando atritos com parte da liderança da Sony.
que estava acostumado a ter mais influência sobre seus artistas, aos poucos a desconfiança de Michael em relação à gravadora começou a crescer e tinha um alvo específico, Tame Montola. Em 30 de outubro de 2001, Michael Jackson lançou Invincible, o álbum mais caro de toda a sua carreira. Já fazia 6 anos desde o lançamento de seu último álbum de estúdio, e a expectativa para ouvir as novas músicas do Rei do Pop eram enormes. Fãs do mundo inteiro esperavam um grande retorno, enquanto a Sony via o projeto como uma das maiores apostas da gravadora naquele momento. Michael gastou cerca de 30 milhões de dólares na produção do álbum e trabalhou com grandes nomes da música como Rodney Darkshire Jerkins, Ted Riley, Babyface. A criação do disco levou anos, com gravações feitas em estúdios de Los Angeles, Nova York, Miami. Michael era conhecido por ser extremamente perfeccionista e queria que cada música tivesse o máximo de qualidade possível. A ideia era criar um álbum com um som mais moderno, acompanhando as tendências da época, mas sem perder o estilo único que fez Michael Jackson se tornar uma das maiores lendas da música. Quando Invincible finalmente chegou às lojas, a Sony começou uma grande campanha para transformar o álbum em um sucesso gigante na carreira de Michael Jackson. Outdoors foi colocados em várias cidades, comerciais apareceram na televisão, e a expectativa pelo retorno do Rei do Pop era enorme. O álbum começou muito bem nas paradas nos Estados Unidos. Estreou no primeiro lugar da Billboard Hot 200, vendendo mais de 300 mil cópias na primeira semana. Tudo parecia indicar que Michael estava prestes a conquistar mais um grande momento na sua carreira. Mas quando o projeto começava a ganhar força, algo estranho aconteceu. A divulgação do álbum começou a diminuir de repente, deixando fãs e pessoas da indústria sem entender o motivo. Apenas 2 singles receberam uma grande atenção da gravadora: de Rock My World, Butterflies. Já Cry teve pouca divulgação, e vários videoclipes e campanhas que estavam sendo planejadas acabaram sendo canceladas. Para um artista que ficou famoso criando videoclipes grandiosos, a falta de videoclipes em Invincible chamou muita atenção. Muita gente achou estranho o pouco investimento visual no projeto. Michael começou a acreditar que algo estava acontecendo nos bastidores. Segundo ele, a Sony teria reduzido o apoio do álbum, cortando gastos de divulgação, diminuindo a campanha, justamente quando o disco ainda tinha chances de crescer. Na visão de Michael, essa decisão não fazia sentido, e para ele, isso só tinha uma explicação. A relação entre Michael e os executivos da Sony estava ficando cada vez mais complicada. O clima entre os dois lados tinha mudado. Michael começou a dizer publicamente que acreditava que a gravadora estava prejudicando o sucesso de Invincible de propósito. Para ele, a falta de divulgação não era só uma decisão de marketing, mas parte de uma estratégia para enfraquecer sua posição dentro da empresa antes que ele pudesse se tornar um artista totalmente independente. Michael acreditava que a Sony queria diminuir sua força na indústria e dificultar sua liberdade no futuro. Para alguém que durante décadas foi um dos maiores artistas do planeta, aquela situação parecia uma grande injustiça. Michael nunca foi conhecido por ficar calado quando acreditava que estava sendo tratado de uma forma errada. Então, em 2002, ele decidiu transformar sua revolta em uma batalha pública, levando suas acusações para entrevistas, discursos e até manifestações na rua. O que começou como uma revolta com a falta de divulgação de Invincible acabou virando uma briga muito maior. Em vez de tentar resolver tudo em reuniões privadas, Michael decidiu levar o problema para o mundo inteiro. Poucas semanas depois do seu discurso polêmico em Londres, ele apareceu na frente do escritório europeu da Sony Music, no centro da cidade, cercado por centenas de fãs que foram lá apoiar o cantor. A cena parecia muito mais do que uma simples aparição de uma estrela da música. Os fãs levantavam cartazes com mensagens como "A Sony mata a música", "Libertem Michael Jackson", enquanto câmeras de vários países registravam tudo. Aquilo era um momento raro de se ver. Um dos maiores artistas da história enfrentando publicamente uma das maiores gravadoras do mundo. Então Michael pegou um megafone e começou a falar sobre que, para ele, ia muito além de Invincible. Ele queria chamar a atenção de uma coisa que ele acreditava ser um problema muito grande na indústria da música: o poder das gravadoras sobre os artistas. Em frente ao prédio da Sony, o Rei do Pop afirmou que as grandes gravadoras haviam criado verdadeiros impérios de dinheiro, controlando artistas, lucrando com o trabalho deles por muitos anos. Para Michael, muitos músicos assinavam contratos sem entender completamente quanto de poder estavam entregando para essas empresas, perdendo direitos importantes, em alguns casos sendo tratados apenas como um produto que movimentava bilhões dentro da indústria. Ele pediu principalmente que os jovens artistas
prestassem atenção nos contratos, conhecessem o valor de suas próprias músicas e protegessem seus direitos. Michael explicou que até os maiores nomes da música poderiam acabar perdendo o controle sobre aquilo que criaram. Vindo de alguém que dominou a cultura por décadas, que quebrou recordes e se tornou um dos artistas mais importantes da história, aquela mensagem chamou muita atenção. A disputa já não era mais uma briga nos bastidores entre Michael Jackson e a Sony. Agora tudo tinha se transformado em um conflito público. Por trás dos protestos, das declarações e de toda a polêmica, Michael Jackson acreditava que a briga com a Sony era muito maior do que só o álbum Invincible. Para ele, o centro dessa batalha estava o catálogo da ATV. Essa empresa, Sony/TV, nasceu em 95, quando a ATV, que pertencia a Michael, se juntou com a divisão da Sony Music. A união criou uma verdadeira potência no mercado, reunindo os direitos de milhões de músicas famosas de grandes artistas. Entre elas, estava uma das coleções mais importantes da história, o catálogo dos Beatles, que tem algumas das músicas mais valiosas de todos os tempos. Com o passar dos anos, esse catálogo ficou mais valioso. Ele comprou o direito de músicas de Bob Dylan, Elvis Presley, de muitos outros artistas que marcaram a história da música. No começo dos anos 2000, a Sony/TV já era uma das maiores forças do mercado musical, com um valor que impressionava até especialistas. Alguns analistas acreditavam que o catálogo poderia valer mais de $1 bilhão. E esse valor podia continuar aumentando com dinheiro vindo de filmes, séries, comerciais. Como Michael Jackson era dono de 50% da empresa, ele não era só parceiro da Sony, mas uma das pessoas mais poderosas do mundo dos direitos musicais. Era algo muito raro para um artista. Enquanto a maioria dos músicos dependia de gravadores para divulgar suas músicas e conseguir seu espaço no mercado, Michael tinha algo que poucos conseguiam. Ele era dono de uma grande parte do próprio negócio. O catálogo gerava $milhões, mesmo quando ele não lançava novos álbuns, dando a Michael uma liberdade financeira enorme e um poder de negociação que incomodava muitas pessoas dentro da indústria. Segundo Michael, era justamente esse poder que fazia dele um alvo dentro da indústria musical. Em alguns discursos de 2002, ele afirmou que pessoas muito influentes estavam interessadas em assumir o controle do catálogo e tomar sua posição dentro da Sony/TV. Michael acreditava que enfraquecer sua imagem e sua situação financeira poderia ser uma forma de aumentar a pressão para que ele vendesse sua parte da empresa. Na visão dele, a falta de divulgação de Invincible não parecia uma decisão de marketing, mas uma tentativa de diminuir sua força dentro da Sony/TV. A Sony sempre negou qualquer tentativa de sabotar a carreira de Michael Jackson ou prejudicar o desempenho do álbum, mas independente de quem tá certo nessa história, a relação entre Michael Jackson e a Sony já tinha chegado no limite. Em janeiro de 2003, Tommy Mottola deixou oficialmente o cargo de presidente da Sony Music, depois de quase 15 anos no controle da empresa. Embora a Sony nunca tenha dito que a saída de Mottola aconteceu por causa da briga de Michael Jackson, o conflito entre os dois acabou mostrando as disputas de poder e os problemas que existiam nos bastidores da gravadora. E mesmo assim, a saída de Mottola não resolveu a situação. A relação entre Michael e a Sony já estava completamente abalada. Depois disso, Michael continuou criticando a indústria musical e a forma como os artistas eram tratados pelas grandes empresas.